Olá, mais um podcast da Acessível Comunicação em parceria com a DLG Mídia. E hoje a gente está aqui com a Alicia Fernandes Nagal, que é gerente de gente e cultura do Ultra X. Seja bem-vinda. Obrigada, Henrique. Só você para me colocar no podcast, né? Que isso, seja bem-vinda. Obrigada. Vamos falar bastante aí de gestão de pessoas, de RH, recursos humanos. Alicia, foi o que eu estava conversando aqui antes, conversando com o Bafinho. Começar do começo. Sim. O que a gente pode falar aí de gestão de carreira, Tá difícil hoje em dia, né, para contratar gente. O que você acha que está acontecendo aí no mercado? As pessoas Henrique, com essa dificuldade? Eu acho que a gente enfrenta aí uma mudança geracional grande, né? De tecnologia, também de inteligência artificial. E isso impacta muito, né? Em qualquer operação, né? A gente se questiona, né? Nossa, será que seremos substituídos por robôs, né? Pensando na inteligência artificial. A gente pega uma nova geração que hoje ela é muito mais preocupada em experiência, por isso que hoje a gente fala, e qualquer empresa fala muito sobre cultura, né? Esse colaborador, ele precisa estar inserido numa cultura de pertencimento mesmo. Então, isso é muito forte hoje em qualquer organização. Então, isso é uma forma de reter, né? Também, né? A capacitação desses colaboradores. É uma geração extremamente antenada. Eu sinto também que é uma geração que não tem ambição de liderança, né? São poucos aqueles que, igual a gente, né? Eu, pelo menos, sempre quando eu entrei, né, no mercado de trabalho, eu mirava. Todo mundo, né? Pelo menos... Quer crescer, quer atingir acredito um nível. que 90% das pessoas que eu convivo, da minha faixa etária, mais ou menos, não que eu seja tão velha, mas a gente tinha uma escada que a gente olhava e falava assim, poxa, hoje eu vejo que a geração mais nova, ela não tem tanto interesse, porque ser líder não é fácil, né? Eu que cresci na escada, né? Ser líder, a gente tem um lado de solidão também, né? E eu vejo que essa geração, ela não quer tanta cobrança também. Não quer responsabilidade. Não quer responsabilidade. Então, a gente enfrenta, assim, um desafio, né? Eu acho que muitas coisas a gente vai ir para um lado mais automatizado da inteligência artificial, mas não substitui a pessoa. Nunca. De jeito nenhum. E eu sou uma pessoa que gosto disso aqui, gosto de estar, não sou uma pessoa adaptada a home office, eu gosto de estar presente, eu gosto de viver, né, a operação ali da onde eu estou, né, então, mas eu sinto que essa geração vem para movimentar mesmo. E por que tá difícil de preencher vaga? É a geração ou melhorou para as pessoas melhoraram de vida e agora elas querem mais, elas querem foi o que você falou, novas experiências, elas querem ou não aceita mais os trabalhos, ou quer ganhar mais benefício? Eu vou ser curta, direta e reta. Eu vejo que muita gente, assim, quer ganhar dinheiro, mas não quer responsabilidade de trabalhar. Tá por aí. Eu vejo muito isso. Assim, sendo até um pouco grotesca, talvez, né? Até não sei se deveria falar isso, sabe? Mas... Não, mas é a realidade. É que todo empresariado... É a dor do empresário. É a dor do empresário. Quem a gente conversa tá nisso. Que olha as matérias que a gente faz, na televisão também pede, que é pesquisa, que é... Tá e a gente treina, a gente mostra, né? Vamos pensar assim, a gente conta as nossas próprias histórias, as nossas próprias vulnerabilidades, porque é muito nítido isso, né? Qualquer pessoa tem vulnerabilidade. A gente não é porque a gente está ali atendendo, ou porque a gente está varrendo o chão, ou porque a gente está numa parte analítica, que a gente não tem as vulnerabilidades e medos de crescimento, né?
Mas eu vejo que essa geração, eu não enxergo tanta... Eles não se sentem obrigados. Eu não sei a palavra. É uma geração difícil de leitura. Para mim, eu tenho bastante dificuldade nessa leitura. Mas o que será? Será que melhorou no Brasil? Então, mas ao mesmo tempo... Porque a gente Por exemplo, eu vou pegar a minha vivência, né? Que lido com a área de saúde, que é um cuidado, né? Com o paciente, né? Tem que cuidar duas vezes ali, né? A gente tem que cuidar de gente, que é gente, e tem que ter um cuidado ainda maior assistencial para esse paciente que está ali, ou fazendo um exame de rotina, ou acompanhando algo que ele já tem, né? E então eu tenho que cuidar muito desse meu colaborador, né? E fazer com que ele tenha essa consciência de se colocar no lugar do outro ali, cuidar dele, né? Trazer para ele, sanar qualquer tipo de dúvida. Se colocar na realidade da pessoa que está ali para querer ser cuidada, fazer um exame, que é um... Exatamente. É mais difícil ainda, né? E a gente cuida, a gente treina, a gente oferece ferramentas, né? A gente retém talentos, a gente desenvolve. Então, assim, e mesmo assim é difícil, né? Então, falar assim, a gente oferece um bom salário, a gente oferece um leque de benefícios, né? Então, dentro de todas as possibilidades que qualquer empresa faz, nós fazemos também, né? E assim como você divide, que os outros colegas aí, né, também dividem essa dificuldade, eu também tenho, obviamente. O que vai fazer? Qual que é o futuro para as empresas? Olha, incluindo aí o Ultra X, que é um centro de médico. Eu defendo muito a mistura. Eu defendo muito a equidade junto com essa nova geração. Trazer o pessoal que se aposentou? Sim. Igual é um pessoal responsável. A GVC que tem um programa 50 mais. A GVC aqui da Rodobens, um braço da Rodobens. Sim. Lançou um programa para trazer gente que ou se aposentou, ou que está fora do mercado. E faz super sucesso. Faz super sucesso? Eu acho que eles acertaram em cheio nesse programa, né? E eu vejo muito isso, leio muito isso. O pessoal... você vê aí 40, 50 a mais, eles querem pertencer, eles querem trabalhar, eles têm responsabilidade, eles trocam valores com essa nova geração, que é super importante. O mais novo, às vezes, enxerga o pai e a mãe ali, sabe? Ganha, às vezes, um colo. Eu acho super importante. E eu defendo muito. Né? Tem que ter. Eu defendo muito. Anotei um negócio aqui, não sei se eu te passei isso, ó. Dá pra cuidar de gente sem gostar de gente? Não dá. Você ser uma líder, uma gestora de RH, mas você não gosta muito ali das pessoas, de lidar com a pessoa, mas não dá, né? Não dá. Como? Como que eu não vou gostar disso aqui, ó? De olhar na pessoa, de escutar. Eu acho que a primeira coisa que, para cuidar de gente, que a gente precisa ter é a escuta ativa, né? Porque isso faz diferença. Você escutar, né? Sem julgar. Por isso que tem que ter esse contato pessoal para se saber, né? Muito. Talvez você vê a pessoa lá que tá meio amoadinha aquele dia. E fazer a gestão também vai além do profissional. Você tem que cuidar dessa pessoa, você tem que saber se tá tudo bem com a família, né? Se ela tá precisando de um abraço, de um colo, de um espaço, talvez, porque tá passando por algum momento, mas ela tá ali, né, fazendo o trabalho dela. Então, você tem que cuidar e gostar de gente. Não tem como. Você não consegue. Se você não gosta de gente, é melhor você trabalhar sozinho. Se isola. Se isola. Se tranca aí, fica no home office. Exato. E tem gente que ama, né? Eu tenho vários amigos que falam assim, não me tire do... Eu acho que o home office, ele veio para ficar, ele
Às vezes eu preciso e fico, né? Eu acho que ele traz uma flexibilidade, principalmente eu que sou mãe, né? E eu preciso dele às vezes. Para algumas pessoas Para faz algumas sentido, pessoas né? faz muito sentido, e tem pessoas que preferem estar ali isoladas no contato online, que vem muito dessa nova geração, né? Também, do que estar num ambiente de gente. Uma outra aqui, ó, que eu anotei. Como mulher em posição de liderança, você enfrentou Com muita certeza. dificuldade e ainda enfrenta. Como que superar isso? Olha, sempre, eu acho que qualquer pessoa vai enfrentar. Eu assumi cargo de liderança nova, menina, né? Então, trabalhava em uma empresa grande, tradicional, na época ainda era muito homem líder, né? E pouca mulher líder. Então, Mas ainda é, né? mas Ainda acho é. que melhorou muito já, né? Então, você chegar, né, falar, nossa, eu sou responsável por essa área, ganha um peso. Sempre tem alguém que te olha torto. E você precisa se provar. Claro que eu enfrentei. É natural. E não só com homem, né? Hoje, essa barreira foi quebrada, né? Principalmente a mulher, ela vem conquistando, né, cada vez mais essa liderança. A gente tem as mesmas responsabilidades, a mesma entrega de resultado, né? Então, que bom que a gente conquistou esse espaço, esse lugar. Mas, com certeza, eu enfrentei, sim. E ainda tem algumas situações que você acha que mulher ainda enfrenta, né? Enfrenta, né? Melhorou. Dos anos 80, Nossa, 90 melhorou pra cá. muito. Melhorou muito. Mas a gente percebe uns olhares desconfiados, né? Em algumas reuniões, em algumas situações, em algumas exposições, Se né? fosse um homem no lugar, talvez não teria essa... Pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Infelizmente. Né? Infelizmente. Ela existe. Vamos torcer para que isso, com o tempo, vai... Mas melhorou muito. Melhorou, né? Muito. Com certeza. Vamos falar do Ultra X? Vamos. Como que tá esse desafio aí? Esse ano faz aniversário, tem 70 bastante... anos. 70 anos. Sim. É um senhor Ultra X. Um senhor Ultra X, que eu me orgulho muito. Faz quanto tempo você tá lá, Alice? Eu tenho uma história especial com o Ultra X. Eu trabalhei no Ultra X 2016, 17, 18. Me desliguei, fui para um outro desafio. Me tornei mãe. Aí tive aí um período sabático da maternidade, que pude fazer isso. E quando eu retornei de volta para o mercado de trabalho, e eu voltei para o Ultra X. Então, eu voltei para o Ultra X em 2023 e estou até hoje. E fala, a história de 70 anos fala muito comigo, né? Porque eu vivi um Ultra X de uma gestão, que hoje é outra gestão, uma gestão hoje mais profissionalizada, com processos, né? O Ultra X cresceu. Não tinha unidade, a hora que quando você trabalhava no começo... Não tinha unidade da Boa Vista. Era só a unidade da Redentora, onde nasceu o Ultra X. Né? É um senhor prédio lá. É um senhor prédio. Né? Então, hoje o Ultra X, ele não é só mais diagnóstico por imagem. Ele é medicina diagnóstica. Qual que é a diferença? Ele faz o diagnóstico por completo. Então, imagem e laboratório. Então, já começa muitas mudanças, né? E fazer parte dessa história, estar de volta e comemorar e entregar para Rio Preto, né? Uma história de 70 anos, né? De um trabalho de excelência, fazer parte de tudo isso, eu me emociono. É gratificante, né? Eu me emociono. Eu tenho um carinho muito grande, assim, pelo Ultra X, né? Pela história, por todos os médicos, colaboradores que estiveram e os que ainda estão e os novos que fazem parte. Então, para mim é muito especial estar nesse ano comemorando junto com o Ultra X. Tem médicos lá que tá desde o início, não tem? Ou desde o início não, mas desde o Ultra X foi criado, né, por 3 médicos
lá no passado. Hoje, diretamente, nós temos o filho do Dr. Crescêncio ainda atuando, que é o Crescêncio Filho, né? O Dr. Crescêncio também foi um dos fundadores do Ultra X. Mas temos os médicos que Dr. Arthur, Dr. Antônio, que não criaram, 40, mas 30, foram filhos dos que criaram. Sim. Filhos, entre aspas, sim, né? Filhos incentivados, né? Dos que criaram. Com certeza, estão lá até hoje, todos os dias. São doutores, né? Da área. Referência. Legal. Alice, vamos falar de um assunto aqui. Agora a gente vai ser engajado em iniciativa de diversidade, né? Bastante. Inclusão. Eu sou voluntária desde 2014. Hoje, assim, muito especial na mesma instituição, né? Só te cortando. A ACD agora é a RCD? Vou contar um pouco dessa história. Explica pra gente, explica. A ACD, a RCD, ela é a única do interior, né, do estado de São Paulo. Eu brinco, né, um braço, extensão da ACD de São Paulo, no interior de São Paulo, mas ela foi criada por uma verba do Teleton, em parceria com a Prefeitura de São José do Rio Preto, né? E a ACD de São Paulo não nos mantém financeiramente, mas todos os protocolos de terapias são em cooperação técnica com a ACD de São Paulo. Por isso, a RCD, Associação de Reabilitação da Criança Deficiente. Mas nós não atendemos só crianças, nós atendemos toda a faixa etária. Mas esse braço de cooperação técnica, eu levo esse selo de cooperação técnica da ACD de São Paulo, né? Eu não, né? A instituição. E nós oferecemos o mesmo padrão de qualidade em reabilitação física que a ACD de São Paulo. Você está como presidente hoje? Eu fiquei até maio. Ficou até maio. Agora. E agora estou como vice-presidente. Legal. Faço parte do conselho de gestão. Como que foi? Como que você entrou? Eu entrei... Eu tinha acabado de casar e estava em casa ainda. Tinha acabado de casar, tinha me desligado do trabalho. E falei, gente, preciso procurar um propósito, alguma coisa, né? Para me preencher. E aí fui para ACD, para conhecer. E nunca mais saí. Então, eu fui me envolvendo cada vez mais. Em 2017, fui convidada para fazer parte do conselho de gestão. E tô até hoje. E, assim, é um propósito mesmo. De devolver, né, para a sociedade um pouco, para as pessoas, aquilo que a gente pode. Eu falo que para Deus, né, em primeiro lugar. Né, uma forma de servir. Embora a gente ache que a gente está lá doando, não. Sou eu quem recebo. Sim. Sou eu quem recebo em aprendizado, em história. E lidar com criança também. Em vida. A gente tem uma gestão muito gostosa. Então, a gente aprende muito, né? Eu brinco que... Brinco não, e a gente fala muito lá nas nossas reuniões, e que eu aprendi muito com a Adriane Cirelli, que somos eternos aprendizes da felicidade. E é isso que eu aprendo lá. Aprendiz da felicidade. Mudou a tua vida, ali? Com certeza. E ainda tenho muito a melhorar, como sempre, né? Se eu falar que às vezes a gente precisa passar de lá na instituição para dar valor mesmo, sabe? Aquela passadinha no dia, aquele dia que você tá reclamando muito. Passa de lá e aí você volta para você. Gente. Para quem quer conhecer o trabalho, eu acho que é interessante. Com certeza. Disso, nós ficamos na Avenida da Luz, 2225.
Precisa sempre de doação também, não precisa? Sim, nós temos um bazar, nós temos uma importante fonte de renda, né, que é o nosso bazar. Nós temos um bazar aberto de a moda circulante, né, que está em alta. Nosso bazar é muito legal, quem quiser conhecer e nos ajudar, a gente recebe doações para esse bazar. Esse mês de maio, a gente tem metas, tem uma equipe de um voluntariado que toca esse bazar. Né? Então, não é pessoas contratadas, são uma equipe de voluntários super engajados, né? Que tocam esse bazar. Só para você ter uma ideia, a gente faz uma gestão de metas, uma forma bem gostosa de se trabalhar e para a gente entender a necessidade também e o quanto isso é importante para a instituição. E nós batemos, nós não, né? Elas bateram a meta, superaram a meta, né? Nesse mês de maio e foi histórico. Assim, se não me falha a memória, foi 36 ou 38 mil reais. Olha. Isso tem um significado muito grande para a instituição. São quantas pessoas atendidas? Você tem mais ou menos uma... De cabeça, não. Cabeça? De cabeça, mas são não bastante tem. pessoas. Sim. De toda a faixa etária. Hoje a gente atende mais adulto do que criança. Mais adulto? Mais adulto do que criança, porque... O que é? Qual que é aqui, a principal queixa? Principal é motora, né? Motora. É motora. Não é o cognitivo. É motora, então é reabilitação motora. Então, eu vou usar... A gente atende um paciente que precisa de reabilitação pós-AVC, por exemplo. Pós-acidente, pós-Covid. Estou pensando assim, no adulto, mas assim... Agora, criança, né, aí tem as patologias de nascimento, né, que entram dentro do rol, microcefalia, paralisia cerebral, enfim. Mas hoje é mais adulto do que criança. Entendi. Você aconselha líderes, para quem está vendo a gente aqui, líderes, participar de um trabalho voluntário? Com ir no certeza. hospital, Com visitar, certeza. participar de um... Com certeza. Muda? Muda. Muda o nosso dia? Muda, porque eu acho que é uma troca rica. A realidade do terceiro... Vamos usar, né? A realidade de um terceiro setor é muito diferente da realidade que nós, de um mundo corporativo, vivemos, né? A troca de experiência é extremamente... prazerosa, porque, primeiro, porque você leva aquilo que o mundo corporativo dá certo, tenta implantar dentro da realidade de uma instituição, de gestão, de transparência, né, de ética, compliance, né, de gestão como um todo mesmo, de governança, né? E aí você recebe o outro lado. As histórias. As histórias. Aquilo que te toca, aquilo que muda a tua alma, sabe? Aquilo que te melhora como pessoa. E eu acho isso extremamente... Porque você leva isso para o mundo corporativo também. Sim. De um olhar diferente para olhar e cuidar de pessoas. Olha só, que interessante isso. Sim. E hoje, nem se fala, né? Com o ESG em alta, né? Cada vez mais as empresas estão mais perto, né, do terceiro setor. Para ajudar mesmo. Tá mudando muito isso. Com certeza. E vai mudar ainda mais. Sim. É uma troca. Bacana. E você, mãe, profissional e voluntária, e esse equilíbrio aí? Como que faz? Esse equilíbrio é Teu complexo. Filho tá com quantos anos? Meu filho tá com 5 anos. 5 anos, é novo ainda. O Pedro nasceu dia 20 de fevereiro de 2020, no ano da pandemia. Nossa, um pouquinho antes do negócio estourar. Sim, e dali 15 dias fechou tudo. Eu lembro, que doideira. Então, assim, ele me transformou, né? Filho transforma. Ele me transformou, assim, como mãe, né? Como pessoa, porque eu tava aprendendo a ser mãe no meio de uma pandemia. Então, assim, foi intenso. Foi uma transformação intensa. É até hoje, né? Porque o filho, eu brinco que filho é cura, Henrique. Porque filho aflora o nosso egoísmo, né? É impressionante. Quanto a gente aprende com eles, né?
Então... É diário, né? É diário. É diário. É diário. Mas... E aí depois que vai embora, então, aí o negócio... Não, no meu... Não, deixa ele aqui debaixo da asa mesmo. Ao mesmo tempo que a gente quer que eles tenham independência, a gente não quer que eles saiam debaixo da asa. Mas equilibrar esses pratos não é, assim... Não é fácil, mas eu tenho certeza que eu dou o meu melhor em todos os meus papéis. Eu acho que ter essa consciência que eu falho sim, não sou perfeita em nenhum papel, nem quero ser, tá? Tô longe disso, eu quero estar aprendendo sempre, aprendendo a ser mãe. Aprender com os erros. Isso, aprendendo a ser mãe, aprendendo a ser voluntária, aprendendo a ser profissional, em busca de crescimento sempre. É desafiador equilibrar esses pratos? Com toda certeza. Me cobro muito. Demais. Às vezes eu tô trabalhando demais, eu tô chegando em casa um pouco mais tarde, eu falo, opa, deixa eu arrumar esse eixo novamente. Então a gente tem que estar sempre observando para não extrapolar em um, em outro, e manter o equilíbrio, ter tempo de qualidade com meu filho, com a minha família, né? E seguimos. É isso aí. Eu fiz uma pergunta pro Bafinho antes de você chegar, que a gente teve num outro podcast. Aí a gente está falando sobre terceiro setor, sobre se doar e receber também. Você tem fé? Muito. Até me emociona. Sim. Tenho muita fé. Eu sinto a presença de Deus perto de mim. Uma energia, alguma... Em detalhes, assim. De fechar os olhos mesmo e conversar, de agradecer. Legal. De poder ver o cuidado, o amor. Eu sou católica. O Bafinho também. Sou católica. Falamos até do Padre Jarbas. Padre Jarbas que me batizou sério? Ele. Nossa Senhora, que intercede, que me ampara. Não tem como, né? Não ter fé. Que é meu colo, sabe? Eu, assim, sendo mãe, né? Eu lembro que eu fechava os olhos no meio da pandemia, em muitos momentos, eu via ela andando ali dentro de casa, cuidando de mim a todo momento, assim, sentia. Eu tenho muita fé. Que legal. Acredito muito. E cada vez mais. Eu falo que... E eu vejo hoje... não falo só por mim, não. Eu vejo as pessoas estão sedentas dessa fé, assim. Elas procuram, né? Eu vejo cada vez mais as pessoas procurando, né? Pela fé, pela presença. Em primeiro lugar, tá dentro da gente. Tá dentro da gente. Não nessas pessoas que vendem fé, né? Eu brinco não, né? Eu falo assim, né? Mas você serve na comunidade. Já servi bastante, mas hoje eu sirvo a minha igreja, que é a minha família. Em primeiro lugar. Os próximos. Se a gente conseguir mudar a vida deles. Exatamente. Não adianta, né? Exatamente. E nesses falsos. Tá dentro da gente, foi o que você falou. Exato. Tá dentro da gente, tá aqui. E o meu coração vai falar daquilo que ele tá cheio. Então, se ele estiver cheio de fé, de esperança, de amor, é isso que a gente quer derramar, né? E as pessoas, é engraçado, né? Às vezes você conversa com a pessoa e fala, nossa, que pessoa agradável, iluminada. É isso. Se une, né? Se une, com certeza. Bate o santo, né? Bate o santo. É tão bom, né? Quando bate. É verdade. Muito bom. Ulisses, para quem tá vendo a gente aqui, que quer seguir essa área de RH, de recursos humanos, que conselho que você dá para esse pessoal? Olha, eu acho que a gente tem que andar junto com o mundo, com a tecnologia. Não tem como fugir. E quando a gente fala trabalhar de RH, pessoas, né? Eu defendo... O RH, ele é muito estratégico. O RH, ele não é festinha de aniversário, brindezinho. Faz parte, tá? A gente cuida também. A gente cuida fazendo isso. Mas o RH, ele é muito estratégico. Ele cuida da jornada desse colaborador, né? Então, ele começa lá no recrutamento e seleção, né? E vai até o final dessa jornada, que é a hora do tchau, né? Do colaborador, né? Independente se ele é a empresa, né? Que faz essa rescisão ou por conta do colaborador.
Mas o RH ele é estratégico, ele faz parte do negócio, ele tem que participar das tomadas de decisões, porque ele é a base do cuidado, da defesa dessa cultura, desse engajamento interno. E se ele não estiver envolvido no negócio, dificilmente a empresa vai conseguir cuidar de pessoas. Porque se eu não também estiver alinhada com o resultado que a empresa busca, precisa, com os novos projetos, como que eu vou cuidar, capacitar, treinar, né? Fazer uma avaliação de desempenho bem feita, reter talentos, movimentar pessoas estratégicas dentro da organização. Não dá, né? E eu tenho que olhar para a tecnologia, não tem como. Cada vez mais. IA, né? Mas não vai tomar. É o que a gente ela não vai tomar conta, mas ela vai ajudar. Ajudar a gente a diminuir tempo de processos. Tudo. Tudo. Ela veio, ela já chegou e já ficou, né? E tá cada vez aperfeiçoando. Cada vez mais. E assim, hoje a gente fala muito no soft skills, né? Que a gente precisa trabalhar eles, desenvolver eles, mas a gente tem habilidades, né? Muitos outros skills também para cuidar para essa nova era, né? Que são as nossas conexões fortes, né? O que eu cuido de mim para estar bem ali. Então, e a inteligência artificial, ela vem para mexer com isso também, né? Essa é a dica, então, para a galera. Estudar, certeza. Mas também se olhar para dentro. A gente tem que estar antenado no que está acontecendo, a gente tem que defender, né, essa cultura forte, alinhada, defender que o RH ele é, sim, estratégico, ele cuida de gente, né, cada vez mais. Não é só fazer folha de pagamento e acabou essa... folha de pagamento nem é RH, Henrique. Folha de pagamento é departamento pessoal. Essa é minha briga eterna, tá? Essa é minha briga eterna, tá? Folha de pagamento, óbvio, né? Que a gente tá ali no meio, mas é outro departamento, né? É muito específico. Claro que nós, como RH, entendemos, né? Não somos especialistas ali da folha de pagamento, mas a gente trabalha unido. Todo mundo junto. Todo mundo junto. Uma última pergunta aqui, Elis. Por que você acha que hoje em dia a gente vê numa empresa, né? Até eu falei dos doutores lá do Doutor X, né? O doutor Arthur, o Antônio, que estão dentro de uma empresa há 30, 40 anos. Igual na Rodobens, tem diretor que entrou lá de estagiário e hoje é diretor da empresa, 30, 40 anos. A gente olha e fala assim, nossa, que bonito. Sim. Hoje em dia, o trabalhador entra, fica 5, 6 meses. Teve vezes que eu conversei com uma diretora de uma empresa, contratou 100 pessoas, 60 pediu demissão em 3 meses, foi uma coisa de louco. É difícil de explicar. E eu não sei, o que você acha isso? É a molecada de hoje em dia mesmo? Da geração. A geração não quer comprometimento. É estranho, né? Eu também, é um tabu pra mim, tá? Falar pra você que não, falar pra você que não, eu acho que, assim, brincando, né? Já tomei muito vinho tentando entender essas coisas, né? Já vinho pra gente. Exato. Mas é uma geração com muitas particularidades. Com muitas particularidades. Precisamos entender aí nesse... E até o direcionamento profissional mesmo, né? Eu acho que hoje cabe nós olharmos, né? Quando você vai escolher uma faculdade, né? Tem hoje profissões, né? Cursos de faculdade que foram extintos, praticamente. Assim, se a gente pegar o hall de cursos oferecidos, eu acho que alguns não tem mais nem procura. Isso tende a cada vez mais. Porque o mundo está em movimento, né? Sim. E é natural. E nós que somos o meia fase aí, que a gente pega um pouco mais tradicional, né, dos nossos pais ali, que enxerga essa cadeia, que fica 40 anos no mesmo lugar, né, que a gente veio do nada, foi construindo tijolinho por tijolinho, né, como os nossos pais, né, hoje a nossa geração já oferece uma qualidade de vida diferente para os filhos do que os nossos pais ofereciam para nós. Pensa. Eu acho que melhorou, né?
Melhorou. A gente tem acesso a muito mais coisas que os meus pais, imaginam, eles nem passavam perto. E aí essa geração acho que fala assim, vem de uma forma mais fácil. Então, eu acho que acaba escapando mais fácil também, entendeu? É um pouco da visão macro que eu tenho disso. Agora, como juntar isso, eu volto lá no início. Hoje a gente fala muito em experiência. Eu volto num lugar que eu fui super bem atendida. Ele pode custar 50% a mais que o cara da esquina. Deixa eu te contar, tava no supermercado, perto de casa, ali no Vivendas, ali perto. Não vou falar o nome do supermercado. Tava no caixa, eu e minha namorada ali, passando no caixa. De repente eu vejo... Eu conheço ali, vou sempre, né, perto de casa. O gerente abraçando um rapaz. Só me falta te dar um beijo, ainda bem que você veio. Onde você tava? Eu olhei pra mulher do caixa e falei assim... Ele tava faltando. Ai, como o senhor sabe? Olha, ele tá tão difícil. O senhor conhece gente pra trabalhar? E não sei o que. Eu falei, que coisa, moça. Ela falando que o supermercado, o rapaz tinha faltado acho que uns 2, 3 dias. O gerente desesperado, não sei qual a posição que era dele do supermercado. Eles estão desesperados. O supermercado, não sei quantas vagas em aberto e não preenche vaga e fica faltando gente, aí a pessoa tem que fazer turno e entrar no lugar do outro. Tá feia a coisa. E era um menino. Gente, eu dei tanta risada. Nossa, que situação. Eu dei tanta risada. Falei assim, gente, só faltou dar um beijo no rapaz. Você acredita? Eu não sei o que a gente vai ter que fazer. O que os empresários vão ter que fazer com essa geração, que se aumentar muito o salário, mas aí não sei, ou é salário, não se sustenta. Como que é difícil ser empreendedor no Brasil. Vai pagar o valor de 2? Não sei o que eles querem. É difícil ser empreendedor no Brasil. Vai tadinho. É difícil ser empresário no Brasil. Quantas pega, né, um dono de empresa? Quantas vidas dependem dele ali? E tudo que ele tem que arcar, gerar negócio... folha de pagamento costuma ser um dos custos mais pesados alto. Dentro, quando você olha o todo. É difícil, Henrique. É difícil. Ou que foi um amigo meu que comentou outro dia. Falou assim, Henrique, vai acontecer igual aconteceu na Europa, por exemplo. Os italianos não querem mais trabalhar de serviço braçal, por exemplo. E aí vai os brasileiros lá, vai os latinos. Sabe que esses dias eu tava pensando? Talvez venham os venezuelanos pra cá. Uhum. Peruano, não sei, de algum outro, os africanos, não sei. Sim. E vai começar a acontecer essa transformação aqui no Brasil. Não, eu vou pegar assim. Daqui a pouco a gente vai procurar sapateiro. Já não tem, né? Exato. Pedreiro. É um custo? Eu tô para reformar minha cozinha. Não. Acho. Eu tenho amigas que estão na construção civil, por exemplo. E é caro. E deve ser muito difícil. Às vezes eu paro, assim, tô andando de carro, eu fico imaginando, né? Então, você pega costureira. Tem padeiro. Padeiro. Quem faz pão? Hoje o pessoal vai fazer pão artesanal. Você que o diga, né? Você que o diga, né? Mas a padaria tradicional, tenho certeza que sofre também. Padeiro. É tudo congelado. Gente. As conveniências compram os congelados e as... Que é ruim, né? É a mesma coisa para gestão. Por isso que eu falo, invista em inteligência artificial. Em dados. E aí com menos pessoas você consegue controlar a operação. Com certeza. Mas e quem precisa do trabalhador, Lício? Quem precisa no chão de fábrica, uma indústria grande de... uma usina, sabe? Vai precisar do chão de fábrica, né? Não tem como. Não vai ser extinto. Ele não vai ser extinto. Mas o brasileiro está melhorando um pouquinho de vida e não está mais querendo esses trabalhos, né? Com certeza. Olha, vamos ter uma transformação aí. Eu tenho um pouco de medo. Não. Você é da área, você vai dar conta. Medo que eu digo assim, né? Porque a gente brinca, né? Nossa, eu vou morrer e ainda não vou ver de tudo, né? A gente tem essa fala. Mas né? Eu acho que vai ter uma transformação. E a gente vai ver muita coisa ainda. Muita coisa. Eu acho que é muito do que nossos pais, avós passaram com a Revolução Industrial lá do passado. Vai também, ter uma outra. Agora é a revolução da tecnologia, né?
E o que acontece? Para nós, eu que falo, né? Eu brinco, né, gente? Eu preciso de. Tem coisas que eu preciso de ajuda. Eu falo, ó, e eu não tenho vergonha de pedir ajuda. Não tenho. Não sou essa pessoa que fala, nossa, imagina. Eu falo assim, ó, por favor, me ajuda. Não sei, eu não tenho problema nenhum em expor as minhas dificuldades. Mas a gente vai passar assim como eles passaram com a Revolução Industrial. E a pandemia acelerou, né? Acelerou. Porque a tecnologia, ela já estava aí, ela já era vivida, ela já era falada, ela já estava sendo implantada, né? Mas a pandemia, ela acelerou um processo muito grande e que, de fato... 10 anos, eu acho, eles falam, né? Os especialistas falam, né? 2 anos de pandemia, nós vivemos 10 anos ali, Foi. né? Eu lembro, na época, o meu marido trabalhava com o varejo, né? E ele precisou acelerar o e-commerce. O que virou o e-commerce? Não. O que virou foi o assim, e-commerce? O que foi aquilo? Eu vivi isso dentro de casa. Né? Ele precisou fazer do limão a limonada, né? E fizeram muito bem feito, graças a Deus, mas assim, e foi isso. Então, acelerou processos. E a inteligência artificial veio para ficar. Então, quem saber usar... Então, assim, é aquele conversa, né? Poxa, eu converso todo dia com o ChatGPT. Ele me ajuda muito. Poxa, diminui. Ele me ajuda muito. Diminui, né, o teu tempo. Entendeu? Eu converso muito. E tem várias outras ferramentas que eu ainda nem cheguei perto. Estou falando do ChatGPT porque eu acho que ele é o mais utilizado. Eu utilizo ele todos os dias. Eu tive um pouco de resistência. Nossa, será que... Mas eu converso. Bom dia, chat, tudo bem? Como você está? E ele me responde. É isso. Mas até eu chegar no Bom Dia Chat foi um processo, tá? Mas depois que você vê que ele consegue... Mas depois ele me decupar um áudio assim, gigante que você ficaria horas... Exatamente. Gente, ele me traz ideias prontas. Ele me traz ideias prontas. Eu jogo as minhas dúvidas. Eu falo, e se eu for por caminho X e por Y? Eu não pergunto pra ele o que você faria. Ele me traz as ideias do caminho X e do caminho Y. A tomada de decisão é minha. Né? Aquele trabalho manual que demoraria 10 horas, ele faz ali em 1 minuto, sabe? Aquela coisa chata. Pegar tabela e pegar... Poxa. O meu filho pega o celular. ChatGPT. Eu quero um desenho meu filho adora trem, né? E meu marido é super antenado para inteligência artificial. Ele é da área de tecnologia, né? Ele é da área de gestão e tecnologia, né? Ele tá sempre aí à frente, sabendo. Eu falo que ele me tira da minha zona de conforto, o que é bom. Que dá aquela... Às vezes eu dou umas brigadinhas, assim, porque a gente não aceita, né? Mas, assim, é importante, né? Ter alguém que te cutuca. Mas meu filho pega o celular dele, que ele tem o ChatGPT Premium, né? Gente, com 5 anos. 5 anos. ChatGPT, eu quero que você desenhe o trem comendo amêndoa. Entrega pronto pra ele. Sim. E eu fico brigando, né? Porque eu falo que o menino tem que aprender a sentar e desenhar também. Não que ele não faça, mas assim... Então, a gente também vive essa dualidade não só nas empresas. Na nossa vida. Dentro de casa, né? Meu filho muda agora para o ensino fundamental. Eu fui visitar escolas. Primeira pergunta que eu faço, é proibido o celular, né? Não tem contato com o eletrônico? Que na hora de estudar tem que estudar. Exato. Ele tem que saber os 2 mundos. Exato. Ele vai saber. Eu não vou poupá-lo. Eu acho que ele tem que saber. Mas ele precisa aprender a escrever, a ler. Porque isso desenvolve outras coisas no cérebro. Opa. E aí, a hora que ele vai ter o contato também com a tecnologia, que vai desenvolver outras coisas. Eu acho que tem que unir. Essa é a nossa dificuldade. Unir. Tem que ter aula de filosofia, de ética, de sociologia. Isso. É isso. É unir. É a dificuldade que a gente enfrenta hoje. De educação artística. Isso. Que eu não sei se tem mais esse nome hoje. Isso. É isso. É o que? A gente enfrenta essa dificuldade no pessoal, no profissional, e estamos buscando cada vez mais essa melhoria. E a gente tem que buscar o conhecimento com aqueles que já estão lá na frente mesmo, né? Uma Amazon da vida. Sim. Né? Uma Apple. Por que são referências? Porque eles foram disruptivos.
Vamos Então, estudar, vamos aprender e aliar, né? exato. Tem que ter o bom senso, né? O que a Apple oferece? Experiência. Qualquer equipamento dela, você não tem vírus. Por exemplo. Então, é uma experiência. É uma dor de cabeça a menos que você tem. Sim, já te dá um negócio pronto. Entendeu? Então, a gente tem que aprender com essas pessoas. Por isso que eles são referência. Sim. Legal. Obrigado. Eu que agradeço. Foi um bate-papo super... Quer mandar uma mensagem pro pessoal, para quem tá vendo a gente, para quem quer seguir nessa área, que você acha interessante? Bom, primeiro te agradecer, né, pela oportunidade. Meu primeiro podcast. Fiquei nervosa, suada. Mas eu acho que cuidar de gente tem que gostar de gente, né? Nos tirar... Acho que é importante sempre sair da nossa zona de conforto, né? E sair da zona de conforto é procurar mesmo, é ser curioso, é aprender, né? Quando você tá na zona de conforto, você deixou de aprender. Isso não é legal, né? Então, qualquer área que a gente for, né? A gente tem que estar sempre aprendendo, buscando, saindo daquela zona confortável. Por isso que a IA incomoda tanto. Tá em evolução, né? Exato. E se a gente não aprender... E utilizar. A gente vai ficar parado. Ela tá aí. É isso. E vai piorar. O negócio é... Então, vamos entrar, vamos... E eu falo por mim, tá? Eu também preciso cada vez mais olhar... Precisamos. Fazer, ver ferramentas... enfim, ela tá aí. Senão o teu concorrente vai entrar e você vai ficar para trás, né? Exato. Legal. Obrigada, viu? Obrigado. Prazer. Gente, muito obrigado. Até a próxima.